Cumprimento a todos com a gloriosa paz, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o príncipe da paz, aquele que disse: a minha paz vos dou, não dou como o mundo. Glória a Deus, mas aqui nós estamos para receber a paz do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus por essa rica oportunidade de nós estarmos lendo a sua palavra, a qual o Senhor nos deu aqui no Salmo 51, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parecem mal, para que seja justo quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei purificado. Ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a te converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Glória a Deus por esse salmo. Glória a Deus. Davi confessando seus pecados. A gente vê aqui que ele não está confessando só o pecado que ele cometeu de adultério, de homicídio, Aqui ele está falando: purifica de todos os meus pecados. Purifica-me e serei mais alvo do que a neve. Então, muitas das vezes, a gente vai falando, que a gente vai escutando, e não meditamos na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é muito clara. Quando Deus diz sobre a vida de uma pessoa, é para nós ficar sabendo da vida da pessoa. Mas quando Ele não diz nada, não é para nós ficar inventando coisas, não é verdade? Porque a palavra do Senhor é fiel e ela tem que ser respeitada, verdade? Aqui está escrito que Davi disse assim: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade.
Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele diz as minhas transgressões, né? Ele não disse apaga a minha transgressão. Na verdade, as minhas transgressões. Lava-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aí ele já está dizendo sobre o pecado. A minha iniquidade, quer dizer, o meu pecado. Agora, quando fala as minhas transgressões, são todas. É o que nós devemos fazer também. Pedir para Deus nos purificar de todas as nossas transgressões, né? Porque a gente, no decorrer da vida, a gente transgride e às vezes a gente acha que não transgrediu. Então é necessário nós orarmos sempre pedindo para o Senhor nos purificar, né? De todas as nossas transgressões, nos libertar dos laços do passado, de acusações na mente, na alma. Glória a Deus. Ele diz assim no verso 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu conheço as minhas transgressões, quer dizer que não são poucas, e o pecado, o meu pecado, que está diante de mim, aquilo que a pessoa errou, aquilo que está batendo, que está acusando, né? Que a gente está sempre vendo, que está sempre diante de nós, né? Que tem que ser tirado, tem que ser perdoado. A gente tem que reconhecer, né? Aí ele diz, contra ti somente pequei, Senhor, e fiz o que aos teus olhos parecer mal, para que seja justificado quando o Senhor falar e puro quando o Senhor julgar. É um exemplo de humildade, né? Para a nossa vida. A gente tem que reconhecer, muitas das vezes a gente fala, não, eu não pequei não, eu não pequei, acha? Eu tô tudo bem aqui comigo, não é verdade? E a gente endurece o coração e não tem como Deus agir, não é verdade? Como que Deus vai agir se a gente não deixa? Como que o Senhor vai nos purificar se a gente não busca essa purificação? Né? Jesus morreu na cruz para nos purificar do nosso pecado, mas Ele não vai ficar purificando o pecado se a gente não quer. Ele não é assim. Já está pago, o sacrifício já está feito, agora a gente que tem que tomar posse. Né? O Senhor, Ele se entregou na cruz para salvar a humanidade. Então, aí, a interpretação de muitos é assim, ó, Jesus morreu para salvar a humanidade, então a humanidade está salva. Então, eu já estou purificado dos meus pecados. E não é dessa forma. É como se alguém comprasse algo no mercado e falasse assim, ó, tá pago, é só você ir lá pegar. Mas se você não for lá buscar, você vai perder. Tá pago, é seu, vai buscar. Né? E a salvação, se a gente não buscar ela, a gente fica sem. Jesus já consertou, já pagou, já fez a parte dele, mas se eu não clamar ao Senhor, eu não correr atrás dele, não se posicionar ao lado dele, não vai adiantar nada, né? Porque quem errou foi a gente, não foi ele. Então a gente que tem que ir lá buscar, né? Temos que correr atrás do Senhor, temos que pedir misericórdia para o Senhor. Não é verdade? Se Bartimeu tivesse lá caladinho lá na beira da estrada, lá sentadinho pedindo esmola, ele ia continuar cego até morrer, né? Mas o que ele fez? Ele ficou sabendo que Jesus ia estar passando por ali, e ele falou, tá bom que eu vou continuar cego, tá. Mas é hoje que eu vou enxergar, é hoje.
E eu não vou desperdiçar essa oportunidade. A hora que ele passar, eu vou correr atrás do meu milagre. E foi isso que aconteceu. Na verdade, quando Jesus vinha passando por Jericó, Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, Jesus, Jesus. E ele era cego, né? Então não tinha como ver enxergar para correr atrás de Jesus, mas ele clamava bem alto mesmo, gritava, berrava. E as pessoas falavam: ai, para de gritar, para de gritar. Todo mundo falando para ele parar de gritar. E quanto mais proibia ele, mais ele gritava mais alto. Aí Jesus pegou e parou, né? Jesus parou. Levaram a multidão lá. E Jesus falou: oi, o que você quer? Ele falou: eu quero ver. E Jesus falou: então veja. Oh, glória. Então veja, Bartimeu. E ele recebeu o milagre, né? Então, se ele ficasse lá sentado, né? Nada ia acontecer. Mas ele tomou atitude, ele levantou e foi buscar o que é dele. Que ele queria, que ele precisava, que ele necessitava, né? Ah, eu estou esperando os irmãos vir na minha casa fazer visita, porque senão não dá para mim ir na igreja. Tá, então você vai ficar esperando, você vai ficar aí, né? Atitude é a gente que tem que tomar. A gente precisa levantar. Ah, mas para servir a Deus não precisa ir na igreja, então continua aí. Continua aí então, né? Assistindo essas novelas que incentivam a pessoa a adulterar, assistindo filme de violência, mergulhando aí no Facebook, mergulhando aí nessas mensagens terríveis, né? Ouvindo xingo, ouvindo briga dentro de casa, se irritando, né? É isso aí. Mas eu tenho certeza que a hora que você tomar atitude, levantar e andar, você vai ver a diferença. A diferença, né? Daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Olha lá, diz assim: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Agora eu digo, quem que não foi concebido em pecado? Quem que não foi concebido em pecado? Todos nós fomos concebidos em pecado. Não, aqui está falando que Davi, a mãe dele pecou, o pai dele pecou, ele foi concebido em pecado. As pessoas gostam muito de inventar coisas, não é verdade? Como eu disse, todos nós fomos gerados no pecado original, o pecado do ajuntamento, né? Esse pecado original, todos nós fomos concebidos. Em pecado concebeu a minha mãe, ele diz. Mas a palavra de Deus nenhuma vez, nenhum ponto jogou em direta que Jessé estava em pecado. Em nenhum ponto a palavra do Senhor aponta que Jessé adulterou, que Jessé prostituiu. Deus pediu para Samuel ir lá ungir um dos filhos, porque eles eram santificados, porque eles eram da parte de Deus. A palavra de Deus nunca apontou isso. E agora eles estão inventando tanta coisa, eles estão forjando tanta mentira, né? Dizendo que Davi foi concebido porque o pai dele adulterou, que a mãe de Davi era uma prostituta. Quando a palavra de Deus, ela fala que igual Jefité. Jefité foi filho de uma prostituta.
Mas a palavra de Deus nunca apontou isso, pois agora nas redes sociais eles estão aí levantando estudos do jeito que eles querem, torcendo a palavra de Deus para que as gerações agora venham aprender que o pai de Davi era um adúltero. Está entendendo? Uma geração adúltera quer que os outros, até os irmãos da Bíblia, sejam adúlteros. Está entendendo? Uma geração perversa querem que os servos de Deus também sejam perversos. Aqueles que eram, a palavra de Deus sempre falou claramente, nunca encobriu, né? Tanto é que está escrito, Paulo disse assim, ó, e é o que haveis sido, vocês eram mesmo, mas agora haveis sido lavados, purificados, santificados, né? Mas a palavra do Senhor nunca apontou que Jessé era um adúltero. Então aqui diz, em pecado concebeu minha mãe. Todos nós fomos concebidos em pecados, né? Glória a Deus. Por isso que os irmãos de outros ministérios batizam criança recém-nascida, por causa do pecado original. Mas só que também é contra a palavra, porque a palavra do Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo. A criança, você pergunta para ela, você crê em Jesus? Ela não vai te responder nada, né? Então, por isso que nós não batizamos as criancinhas. Só se a criança crê em Jesus, para que ela venha a ser batizada. Então, vamos lá. Olha, eis que tu amas a verdade no íntimo. Tá vendo? A verdade no íntimo, a verdade é verdade. Deus ama a verdade, então não adianta nós ficar inventando pecado para os outros. A gente tem que assumir o nosso. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Porque Davi não conhecia ainda Jesus. Davi não estava nem imaginando que Deus ia da semente de Davi, Deus ia levantar Jesus para purificar nós dos nossos pecados, né? Olha que interessante. Aqui ele estava falando, Senhor, me purifica com isope, sendo que é o sangue de Jesus, o sangue do filho de Davi, que ia purificar ele dos pecados. Olha que interessante, né? Ele não tinha nem ideia, senão ele ia orar assim, ó, Deus, me purifica com o sangue de Jesus, o meu filho, né? Então, sendo que depois de anos, o filho dele, Jesus Cristo, né, ia derramar o sangue para purificar todos os pecados. Que interessante. Glória a Deus, hoje nós temos essa liberdade de orar e pedir para Deus nos purificar com o sangue de Cristo. Nós erramos, pecamos, às vezes a gente fala, não, está tudo bem comigo, Jesus já me perdoou, já estou lavada, já estou purificada, estou santa. Mas às vezes a gente se deixa levar, se deixa irritar, se deixa pensamentos, né? Às vezes passa coisas revoltantes dentro da gente, não é verdade? Então a gente tem que estar sempre em oração mesmo, oferecer a Deus o melhor de nós. Glória a Deus, agradar a Jesus Cristo com nossas atitudes. Orar ao Senhor dizendo, Senhor, me faz ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. O Senhor quebrou algum osso? O Senhor quebrou alguma coisa? Então o que nós temos que fazer? Orar ao Senhor, não é verdade? A oração é tudo, né, irmãos? A oração é bênção. Davi orando, dizendo, Senhor, cria em mim um coração puro, Senhor. Renova em mim o espírito reto. Como que uma pessoa pode querer coisas de Deus se ela não pede? Olha que ensinamento. Todos os dias a gente vê os irmãos orando. Davi orava. Olha aqui os salmos, né?
Olha aqui ele pedindo: Senhor, me purifica, Senhor, me perdoa, Senhor, cria em mim um coração puro, Senhor, me renova, né? Quantas das vezes a gente ora para os outros e não ora pela gente? Não é verdade? A gente tem que orar pela gente. Torna-me da alegria, Senhor, da tua salvação. Me sustenta com o espírito voluntário, Senhor. Aí eu vou ensinar aos pecadores os teus caminhos. E eles se converterão a ti, Senhor. Tá vendo? Depois que a gente ora pela gente, a gente ora pelos outros. Livra-me dos crimes de sangue. Ó Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Então a gente tem que pedir livramento para Deus. Para Deus nos livrar dos crimes de sangue, né? Para Deus fechar a cova. O inimigo está doidinho para derrotar as pessoas, matando pessoas, fazendo macumba para pessoas descer a cova. Mas nós temos que orar para Deus nos livrar dos crimes de sangue, em nome do Cordeiro. Senhor, abre os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, né? Então, até para nós louvar o Senhor, nós temos que pedir para o Senhor abrir a nossa boca. Glória a Deus, porque o Senhor, Ele não se compraz em sacrifícios, né? Ele falou assim, ó, Senhor, senão eu ia te dar. Mas, Senhor, o sacrifício que o Senhor se agrada é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Isso o Senhor não despreza, né? A gente fazer um sacrifício para Deus. A gente tem que fazer um sacrifício de pedir, de orar. Falar, Senhor, quebranta o meu espírito. Quebranta, Senhor. Tira essa dureza, né? Como é que Deus vai reinar dentro do coração duro? É como se colocasse uma semente para gerar no meio de pedrarias. Não tem como, é difícil. Glória a Deus. Mas Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Senhor, abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então, tá vendo? Tudo depende de nós. Se Deus está edificando, abençoando, tudo vem da nossa boca para que a gente venha aclamar ao Senhor, porque Ele tem solução para tudo. Para que nós venhamos estar bem, para a gente poder abençoar a Sião, quer dizer, a nossa cidade, nossa casa, a nossa família em geral, os irmãos próximos, né? Aí então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Tá vendo? Então depois que a gente se preparar esse altar, consertar esse altar, que é o nosso coração, deixar ele certinho, edificado, aí então vamos oferecer um novilho sobre esse altar. Vamos oferecer um jejum, que é um novilho no altar do Senhor. Vamos oferecer a nossa oração, é um novilho no altar do Senhor. Louvores, mas Deus se agrada de louvores, mas no altar purificado. Mas como Deus ama quando a gente louva no altar purificado. E não adianta querer oferecer novilhos no altar desconcertado, que não adianta. Jesus não recebe. Pode cantar, esgoelar, berrar, decorar. Jesus não recebe. Por quê? Porque o altar não está santo, não está purificado, né? Então Davi, ele era esperto. Ele orava a Deus, pedia um coração quebrantado, se purificava, pedia para Deus purificar ele com isope, para ele ficar mais branco do que a neve. Aí se ofereceria então um novilho nesse altar, né? Oh, meu Deus! Aí as pessoas têm prazer de ouvir, as pessoas se alegram, rejubilam, os ímpios se convertem ao Senhor de coração,
Oh, glória! Mas do contrário, é difícil, não é verdade? Glória a Deus. Então, Davi sempre deixando aqui para nós, deixou, escritas orações. Como eu sempre digo, naquele tempo não tinha como gravar áudio, senão ele teria gravado. Mas nós podemos, então vamos gravar as orações, as palavras, para que outros venham ouvir, ser abençoados. Assim como Davi fez, deixou essas orações para que hoje nós venhamos ser beneficiados com essas orações escritas. Moisés deixou, Débora deixou, Esther deixou, Maria deixou, tanto servo de Deus deixou escrito orações que eles fizeram e nós estamos fazendo. Nós estamos registrando alguma palavra, estamos registrando algum louvor, alguma oração? Ou só estamos registrando queixas, murmurações, opiniões, críticas no Facebook, no status, no Instagram, não sei na onde? É isso que nós estamos deixando para os outros, colocando lá bem grandão para os outros ver. Eu estou triste. Ué, o que os outros vão fazer por você? Me defraudaram, estão me devendo. Isso vai edificar alguém? Claro que não. Isso vai trazer escândalo. As pessoas vão falar, nossa, olha o que está acontecendo na vida dele. Olha o que está acontecendo na vida dela. Nossa. Entendeu? Então, o que nós estamos passando para as outras pessoas? Glória a Deus. Então, vamos ficar meditando nesse Salmo 51, para que Deus venha abençoar, edificar, para que nós venhamos oferecer novilhos no altar do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Oremos a Deus.